Eu tenho uma nova obsessão, e ela se chama Pluribus. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra falar de uma das coisas que não tem saído mais da minha cabeça desde que eu assisti o último episódio, que foi Pluribus. Eu sei que este é um canal literário, eu estou plenamente consciente desse fator, mas acontece que eu acredito que a gente pode trocar bastante sobre outros formatos de produções também, principalmente quando envolve narrativas, né? E eu acredito que as séries, os filmes também trazem narrativas, apenas que são consumidas de outra forma. A série, de alguma forma, também dialoga com a literatura, já que a protagonista é uma escritora, e eu gostaria de trazer alguns pontos sobre isso para vocês, além de falar de uma característica em comum que eu curto muito nas narrativas e que eu encontrei nessa série, que é a questão do fim do mundo, uma linha de não retorno para a humanidade. Eu acho que eu já falei isso pra vocês em algum outro vídeo, talvez aquele de distopias. Pois é, eu gosto muito dessas histórias que trazem um momento em que a humanidade, de repente, não volta mais a ser o que era. E lembrando, né, aqui vocês não vão ter uma análise técnica de alguém muito conhecedor de cinema. Então, se vocês estão procurando algo do tipo, busquem canais e perfis de pessoas que realmente têm essa capacidade de fazer uma análise profunda e bem técnica da coisa mesmo, para que vocês tenham essa visão um pouco mais aprimorada, digamos assim. Eu sou apenas uma mera consumidora. Bom, para começar, eu gostaria de dizer para vocês que eu gosto muito daquelas histórias que não subestimam ou o leitor ou o espectador, né? No caso da série, o espectador. E eu gostei muito de como Pluribus tem muitas camadas e, ao mesmo tempo, não precisa entregar tudo para quem tá assistindo. Algumas coisas ficam por conta do espectador mesmo, entender e pegar as referências, mas não só isso, ir atrás de algumas análises para que possa aprofundar o seu conhecimento sobre aquela narrativa. Eu fiz isso, eu assisti algumas resenhas aqui no YouTube para conversar com vocês sobre a série e eu fiquei muito surpresa porque algumas visões, assim, algumas interpretações foram um pouco diferentes da minha e complementaram muito a experiência da narrativa para mim. Eu vou tentar aqui não dar muitos spoilers. Então, no início da série, a gente acompanha essa escritora e a sua companheira. Aparentemente, ela é uma escritora de romantasia e ela simplesmente detesta o que ela faz. Em paralelo, a gente tem alguns cientistas da NASA fazendo algum tipo de pesquisa e daí, de repente, eles descobrem alguma coisa. Fica tudo muito vago pra gente. A gente não sabe exatamente do que se trata e nem do que eles estão falando. Mas a gente entende que, após essa descoberta, alguma coisa é levada para um laboratório. E lá, eles fazem experimentos com ratos, até que um rato morde um cientista. E aí, a gente tem uma propagação imediata de um vírus, aparentemente um vírus desconhecido que transforma completamente o comportamento das pessoas. Essa escritora que está vivendo sua vida normalmente acaba de sair de uma sessão de leitura de um trecho do seu novo livro, depois uma sessão de autógrafos, começa a ver tudo desmoronar na frente dela em um bar, junto com a sua companheira. Todas as pessoas no ambiente começam a convulsionar e parecem se desligar completamente da realidade, incluindo a companheira dela. Naquele momento ali ela tenta buscar por socorro, mas como a situação é geral, ela realmente não consegue fazer nada por ninguém. E daí aquele clima gostoso de início de filme de fim de mundo. Temos um personagem que é o contraste de tudo que tá acontecendo pro resto da humanidade e ele luta ali contra essa situação. A gente sabe que nunca dura muito essa luta, né? Na tentativa de buscar ajuda para sua companheira, então, a Carol, que é a personagem protagonista, começa a perceber que o resto da humanidade que tá ao seu alcance acorda. Começa a viver normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só que aí tem um porém. Quando a Carol vai tentar falar com as pessoas que estão ao seu redor e agindo como se nada tivesse acontecido, ela descobre que todas respondem em uma mesma voz. E de repente, a personagem entende que a humanidade inteira que foi infectada pelo tal vírus virou uma única consciência coletiva. Gente, essa série é do criador de Breaking Bad. Eu não assisti Breaking Bad até o fim. Eu sei, foi um erro meu. Em algum momento eu vou corrigir isso. Dizem que tem algumas referências dessa outra produção e que o cara é muito bom, assim, então já se esperava que fosse algo muito inteligente e muito legal. Uma coisa que eu já posso adiantar pra vocês que
vão assistir a série em algum momento é que aqui não tem um personagem que seja inteiramente adorável e agradável. Todos eles são personagens difíceis de lidar, pessoas bem reais mesmo, e cada qual com os seus interesses. Aqui sim, a gente acompanha essa protagonista vivendo nesse colapso do planeta e tentando entender como tocar a sua vida após isso. A sua companheira, infelizmente, ela falece logo no início da série, então uma coisa que a gente percebe é que nem todo corpo, nem todo organismo de pessoas que estavam passando por essa transição sobreviveu a essa situação. Durante os episódios a gente tem muitos questionamentos que vão sendo respondidos aos poucos, mas também o que me pegou nessa série é que justamente ela é muito inteligente. Ela traz questões que colocam o espectador para pensar, e pensar muito. Então a cada momento da série me surgiu uma nova reflexão sobre valores éticos, morais e sobre como eu reagiria naquela circunstância. E isso eu achei impressionante, assim, incrível, porque realmente é um atributo da literatura nos colocar no ponto de vista de outra pessoa, nos fazer vestir a experiência do protagonista, do narrador, enfim, do personagem do livro. E eu gosto muito quando a série traz esse tipo de conexão, porque daí aqui a gente tem problemáticas reais de um mundo real e de pessoas reais vivendo no meio do caos que aconteceu com o planeta. A gente descobre que existem outras pessoas que são imunes também, assim como a Carol, e ela dá um jeito de se encontrar com essas pessoas e descobre que ninguém quer salvar a humanidade. Ninguém se importa com o que aconteceu. O importante nisso tudo é seguir a própria vida. E daí cada um aqui atua de uma forma bem egoísta, fazendo o que lhe é mais importante. Seja construir uma narrativa dentro daquela situação bizarra pra se sentir bem consigo mesmo. Há outros que têm uma devoção muito estranha com a própria família, que já não é mais a própria família, porque afinal de contas foi infectada e pertence a esse ser coletivo. E há outros que simplesmente compram a narrativa desses seres, de que fazer parte dessa coletividade é maravilhoso, grandioso e tudo mais. A gente vai descobrindo algumas características dessas pessoas e de como elas funcionam, né? Como essa nova funcionalidade desses organismos ao longo da série, ao longo da temporada. Existem particularidades muito bizarras e muito curiosas. E o tempo todo a gente fica tentando entender. Tá, mas isso é bom? Isso não é bom? Isso foi bom para a humanidade? Isso foi bom para o planeta? Ou isso é o que parece? Apenas um sequestro de mentes, de autenticidade e de pessoas que deixaram de existir em prol de um coletivo, que sim, é eticamente responsável com o meio ambiente e talvez com o outro, mas a que preço? As reações de cada personagem que aparece são muito interessantes. Eu fiquei pensando muito ao longo da série que, nossa, isso é muito real. As pessoas realmente fariam esse tipo de coisa. Principalmente aquelas que não foram infectadas, que são as pessoas que mantêm a sua consciência e deveriam minimamente ter um pouco de empatia e responsabilidade pelo que fazem. Mas daí é isso, né? A humanidade caminha para onde ela está caminhando no momento atual em que eu faço esse vídeo, porque justamente não existe uma consciência coletiva e não existe uma empatia com o outro. Pelo menos não em sua maioria. Vi uma análise de um criador aqui do YouTube dizendo que cada personagem tem uma espécie de representação geopolítica. A Carol representa muito bem os Estados Unidos, com suas vontades egoístas, as coisas têm que ser do jeito dela, ela é uma protagonista bem difícil e bem mimada. Ela lida com as coisas de uma forma bem egocêntrica. E também a gente tem um personagem pertencente à América Latina, então ele é aquela pessoa que é muito convicta dentro dos seus valores, não abre mão de caminhar por si com as suas próprias pernas. Ele abdica de qualquer conforto, diferente da nossa protagonista que tá reclamando da situação, mas tá confortável, usufruindo de tudo que pode. E já o nosso personagem latino-americano não, ele tá vivendo os perrengues na sua forma mais real possível, assim. E isso resulta em danos pro próprio corpo, passar necessidades, ter que aprender a língua da protagonista, que é o inglês, para poder se comunicar com ela. Enfim, eu acho que pensando nisso como povos e cultura e como uma questão política mesmo faz total sentido dentro do contexto da série. Assim como a presença de outros personagens que também representam outros lugares, outras formas de ver o mundo, outras culturas e outros problemas bem sérios, assim, no meio do fim do mundo. Bom, essa série, ela ficou comigo por muitos dias, assim, depois que eu assisti o último episódio, como eu disse pra vocês no início. E eu recomendo bastante pra você que gosta desse tipo de narrativa, principalmente esse tipo de narrativa que te faz pensar. Te faz pensar em como a humanidade vai prosseguir daqui a um tempo, quais são os valores que
vão permanecer e qual vai ser o ponto fraco de tudo isso que tá acontecendo, né? Eu tenho pensado bastante sobre isso e sobre como algumas revoluções parecem ser, na verdade, o início do fim. Pelo menos de como a gente vive hoje e de como a gente consome hoje. É por isso que eu gosto tanto de Duna. Eu quero muito ler todos os livros da série, assim que possível. Eu acho que a história propõe justamente isso, né? A gente repensar na forma como a gente se relaciona hoje com a tecnologia e para onde a gente tá rumando. Dentro desse contexto, a gente descobre que a humanidade que a gente acompanha ali, de repente, teve que voltar e se forçar a ser completamente analógica, porque a tecnologia é uma ameaça, é um perigo. E daí, nesse sentido de histórias que conversam com essas narrativas pós-apocalípticas, a gente também tem a Parábola do Semeador, que eu li ano passado e foi disparado uma das minhas melhores leituras. Eu acho que eu falei isso até no último vídeo aqui pro YouTube, que é uma distopia ambiental, né? Porque aqui uma crise ambiental e econômica leva o mundo ao completo caos, assim. Então, selvageria total, as pessoas estão vivendo em muros cercados, sendo saqueadas, quem sobrevive fora dos muros acaba se corrompendo com a violência e a ordem mínima que a gente conhece hoje já não existe mais. Então, aqui é uma luta constante por sobrevivência, realmente. E a gente acompanha tudo isso pelos diários de uma jovem negra que vive nesse ambiente. Ela tá criando aqui uma nova fé, uma nova religião, porque a do pai dela, que é pastor, já não faz mais sentido e já não abarca mais todas as questões que englobam a existência dela. Ela é uma personagem profundamente introspectiva, eu gosto muito dessas personagens assim, que conseguem ponderar as coisas antes de tomar atitudes. São personagens que normalmente me fazem pensar sobre minha própria impulsividade, sobre como eu faço esse exercício de parar e observar o que tá acontecendo ao meu redor. Fica de recomendação pra vocês tanto Duna quanto a Parábola do Semeador. Nesse meu gosto por narrativas pós-apocalípticas, eu acabei descobrindo sem querer Ana Valamaia, eu acho que já falei algumas vezes pra vocês sobre ela. E ela tem uma trilogia, se eu não me engano, que é Enterre Seus Mortos, Assim na Terra como Embaixo da Terra e A Cada 500 Uma Alma. Eu li todos e eu achei todos excelentes. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu no Brasil aqui. A gente só sabe que tem o Edgar, que é um profissional que recolhe animais mortos nas estradas, e ele se comunica com os outros colegas de trabalho por meio de um rádio. Então, é algo completamente analógico, que tem justamente esse clima, assim. Algo aconteceu, é um ponto de não retorno para a humanidade. Eu comprei há um tempo A Estrada, ainda não fiz essa leitura, mas estou bastante ansiosa para fazer. Eu sei que é uma leitura que talvez vá me agradar bastante nesse quesito de fim do mundo. E parece que aqui é um clima meio on the road, assim. Talvez meio semelhante com a Parábola do Semeador, que é uma busca por algo ou por um local, já que a gente acompanha um pai e um filho que caminham por uma América pós-apocalíptica. Curtindo esse tipo de história, é óbvio que eu amei a série de The Last of Us. Eu não assisti a segunda temporada porque eu sabia que ia acontecer. Mas a primeira temporada me deixou completamente obcecada, então realmente são histórias que eu gosto bastante. Eu tenho um repertório muito curto ainda nesse tipo de narrativa, mas se vocês quiserem deixar indicações aqui embaixo nos comentários para eu colocar na minha listinha de leituras, quem sabe eu faço essas leituras ainda esse ano. E se quiserem me recomendar filmes, séries e outros tipos de formatos de produções que dialoguem com essa premissa, eu com certeza vou adorar consumir. Gosto muito dessa coisa do suspense nesse tipo de narrativa e eu acho que é sempre muito bem-vindo, principalmente aquelas histórias que nos colocam para pensar sobre como a gente tem se comportado enquanto humanidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos conversar sobre esse tipo de história. Digam aqui nos comentários se vocês gostam, deixem suas dicas e não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, porque me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.